Capítulo 5. Autoria da obra. No século XXI, o conhecimento é muito importante para a inovação, criação, para que o indivíduo não se sinta alguém que apenas ganha seu sustento, mas que colabora, realiza e tem uma vida com propósito. Convém reafirmar a necessidade de que o trabalho se descole da alienação, daquilo que é a ausência de pertencimento. Eu não quero apenas fazer coisas, quero ter uma postura autoral em relação às coisas que faço, como algo que também é da minha lavra. De certa forma, essa autoria se aproxima do espírito artífice na história do Ocidente, aquele que fazia as coisas com as próprias mãos e assinava a obra. É muito comum no mundo do trabalho ouvir pessoas dizerem: "Não me reconheço naquilo que eu faço." E não é um reconhecimento de natureza pecuniária. Não é só o reconhecimento do tapinha nas costas, do abono ou da participação nos lucros e resultados. É o reconhecimento autoral. Cada vez mais desejamos o autoral. A percepção da autoria é necessária para que a pessoa se construa como um indivíduo que não é descartável, que não é inútil e que não pode ser colocado à margem. Uma vida com propósito é aquela em que sou autor da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo. No trabalho alienado, desumanizado, não existe a percepção autoral. Curiosamente, no mundo altamente tecnológico, fica difícil imaginar quem é o autor, porque há uma diluição das autorias nos conteúdos e formas, naquilo que circula, mas não no que é mais simples. O padeiro, não o dono da padaria, tem a percepção autoral. O pipoqueiro, com o seu carrinho na esquina, também. Tanto que nós nos referimos à pipoca do seu dito. Algumas profissões querem caminhar nessa direção. O artista tem isso. O jardineiro que colhe a rosa. Porque no mundo altamente tecnológico das plataformas digitais, o que alguns chamam de democratização, em grande medida, é uma diluição autoral. Quem não gosta de fazer algo com as mãos? Um sinal muito forte contrário a esse automatismo foi a febre dos livros para colorir durante o ano de 2015. Foi um fenômeno editorial. Tudo bem que tudo já está desenhado e é preciso apenas preencher com as cores, o que é muito pouco autoral. Ainda assim, é uma manifestação de um desejo imenso de fazer alguma coisa, de não consumir tudo já pronto. O mesmo se nota com o interesse por programas de televisão sobre gastronomia. Essa ideia autoral é decisiva. A minha pizza. Se essa é a mousse que eu fiz, então eu me vejo nela, porque quando as pessoas estão degustando um doce feito por mim, estão me experimentando. Perire, em latim, significa provar, de onde vem a palavra perigo, mas também as palavras aperitivo e experimentar. Experire é experimentar, ou seja, provar de fora. A minha experiência é quando eu provo de fora e olho aquilo. O perigo é aquilo que me prova. Por isso, eu me sei naquilo que saboreio. Não é casual que em latim as palavras saber e sabor tenham a mesma origem. Sapore, em latim, significa tanto saber quanto sabor. Não por acaso os lusitanos, quando apreciam um prato, dizem: "Isso me sabe bem." Então, esse movimento de experimentar a mim mesmo significa que o propósito da minha vida é ter consciência de que não sou descartável. Se não sou descartável, eu me experimento naquilo que faço e, dessa forma, preciso ter reconhecimento de autoria. Muitas vezes, apesar de a autoria não ser exclusividade minha, eu não deixo de ser um dos autores. Por isso, essa indiferenciação que porventura encontramos no mundo do trabalho nos deixa extremamente amargurados. Muitas empresas enfatizam outro caminho, tentando passar ao empregado o chamado espírito de dono, e isso pode ser muito interessante.
A intenção é fazer o funcionário agir como se fosse proprietário da empresa. Ele sabe que não é, que é empregado, que tem outra relação, mas a percepção de dono faz com que ele atue como aquele que cuida da própria autoria, em vez de ser alguém que apenas executa. É muito ruim ser entendido apenas como um executor. O propósito está em não ser alienado.